Me diga uma coisa. Você já teve a sensação de ser profundo demais para esse mundo superficial? Já tentou explicar como você se sente? E as pessoas apenas te olharam como se você estivesse exagerando? Você já entrou em uma sala cheia de gente e saiu mais exausto do que se tivesse corrido uma maratona? Já teve pensamentos tão intensos, tão complexos, que parecia impossível colocá-los em palavras? Você já percebeu coisas que ninguém mais parecia perceber? Sentiu dores que ninguém mais parecia sentir? E mesmo assim, foi chamado de sensível demais, complicado demais, quieto demais. Já teve vontade de sumir por um tempo só, para conseguir ouvir seus próprios pensamentos? Já desejou profundamente ser compreendido, sem precisar se explicar tanto? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, respira. Você não está sozinho. E mais, você não está quebrado. Na verdade, existe um nome para isso. Uma forma de funcionamento da mente e da alma que Carl Jung descreveu com profundidade: o introvertido intuitivo. Uma mente silenciosa por fora, mas barulhenta por dentro. Um coração sensível, que sente antes mesmo de entender. Alguém que observa o mundo como se estivesse do lado de fora, que enxerga através das palavras, das máscaras, das aparências. Mas por que isso dói tanto? Por que quem mais vê também é quem mais sofre? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. E ao longo dessa jornada, você vai perceber que o que você viveu a vida inteira não é um defeito, é um dom. Mas um dom que precisa ser compreendido e protegido. Então se acomode, porque essa conversa é para você, que já se sentiu deslocado num mundo que parece não ter espaço para profundidade, que sente muito, mas não sabe onde colocar tudo isso que sente, que vive no silêncio interno, mas carrega um universo inteiro dentro de si. Vamos juntos entender por que os introvertidos intuitivos sofrem mais e como você pode transformar essa dor em força. A mente de um introvertido intuitivo, segundo Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, não via o ser humano como um amontoado de sintomas ou estatísticas. Para ele, a psique era um território sagrado. Um mapa interno feito de arquétipos, símbolos, memórias ancestrais e experiências únicas. E entre os muitos tipos psicológicos que ele descreveu, havia um em especial que ele sabia que sofria em silêncio. O tipo introvertido intuitivo. Jung dizia que esse tipo de pessoa é movido por algo que não é visível nem lógico, é guiado por uma bússola interna, por sinais sutis, por percepções que não podem ser explicadas em palavras. Ele enxerga além do óbvio. Ele capta o que está nas entrelinhas. Ele sente o que os outros escondem até de si mesmos, e por isso carrega um fardo invisível. Porque quanto mais você percebe o que ninguém vê, mais solitário se torna o seu caminho. E aqui está um ponto crucial. O mundo em que vivemos hoje não foi feito para quem sente demais. Vivemos numa era barulhenta, imediatista, ansiosa. Uma era que valoriza o externo, o performático, o que aparece. Uma era em que quem observa em silêncio parece que está fora do jogo. Mas Jung sabia: quem se volta para dentro não está se escondendo. Está se conectando com algo maior, com o inconsciente, com o que realmente importa. E é aí que começa a explicação do sofrimento. O dom da percepção profunda e o peso de carregar o invisível. Pessoas introvertidas intuitivas vivem como se tivessem olhos espirituais. Elas olham para alguém e já sabem quando tem algo errado. Elas escutam uma frase e percebem a dor que estava escondida nas pausas. Elas entram em um ambiente e sentem o clima emocional antes mesmo de alguém falar. Isso é um dom. Mas pense comigo. Como é viver sentindo o que ninguém vê? Como é carregar uma sensibilidade que não tem espaço para ser expressa? Você sente a tristeza do outro, mas o outro nem sabe que está triste. Você prevê desenlaces emocionais, mas quando tenta alertar te chamam de exagerado. Você entende dores profundas, mas quando tenta conversar dizem, não viaja. Isso gera frustração, solidão, cansaço emocional. Porque enquanto o mundo gira no automático, você está processando camadas e mais camadas do que acontece. Enquanto os outros vivem na superfície, você afunda no oceano de significados e ninguém vê isso acontecendo.
mas você sente. Você sente tudo. E chega uma hora que até você se pergunta: será que tem algo errado comigo? O sofrimento silencioso, como o mundo trata o introvertido intuitivo. Agora vamos falar de um ponto delicado, a forma como o mundo reage a quem é profundo. Desde a infância, o introvertido intuitivo escuta frases como: fala mais alto, você precisa se enturmar, para de pensar tanto, você complica tudo. E isso vai deixando marcas, vai moldando um sentimento de inadequação, de ser diferente demais, sensível demais, estranho demais. Muitos acabam tentando se encaixar, se forçam a ser mais extrovertidos, escondem o que sentem, travam a própria intuição e, aos poucos, perdem o contato com sua própria essência. E aqui está a grande ferida. O introvertido intuitivo sofre mais, porque tenta ser quem não é para não ser rejeitado. Mas o preço disso é alto. É ansiedade, é exaustão social. É uma sensação constante de estar deslocado, mesmo rodeado de gente. E sabe por quê? Porque você não nasceu para seguir o ritmo do mundo. Você nasceu para enxergar o que está por trás dele. A intuição introvertida. O dom que vê antes dos olhos, Carl Jung, chamava essa capacidade de intuição introvertida, uma função psíquica rara, um radar interno que capta informações sem precisar de dados racionais. Um tipo de inteligência invisível, mas incrivelmente precisa. Você não precisa de muitas palavras para entender alguém. Você sente a essência por trás das expressões, por trás dos gestos, por trás do tom de voz. E mais do que isso, você antecipa. Você sabe quando algo vai dar errado, mesmo quando está tudo certo na superfície. Você percebe quando alguém está prestes a explodir, mesmo que ele sorria por fora. Você sente quando o caminho muda, antes mesmo da curva chegar. Isso é lindo, mas também é solitário, porque o mundo ainda não sabe lidar com essa profundidade. Ele exige provas, lógica, explicações racionais. E você não tem como provar o que só o coração percebe. A consequência? Você guarda para si. Você silencia suas visões. Você começa a duvidar de si mesmo. E isso machuca. Machuca porque você sabe que está certo, mas ninguém acredita. Machuca porque você sente o que ninguém admite. Machuca porque você vê o que ninguém quer ver. E quando todo mundo diz que você está exagerando, com o tempo você começa a acreditar. A dor da dissonância. Viver num mundo que não te representa. Essa é uma das maiores dores do introvertido intuitivo. A dissonância interna. Você enxerga um mundo com significado, profundidade, alma, mas o que te entregam é um mundo superficial, raso, cheio de distrações. Você quer conversas com verdade e recebe diálogos cheios de máscaras. Você quer relações com presença e recebe pessoas olhando para celulares. Você quer silêncio para respirar e recebe estímulos o tempo todo. E então você se retrai. Não porque não goste das pessoas, mas porque o ruído externo é insuportável para alguém que já carrega um universo dentro de si. Você se afasta, se recolhe, se protege. Mas ao mesmo tempo sente falta de se conectar, porque no fundo, o introvertido intuitivo não é alguém antissocial. Pelo contrário, é alguém que deseja conexões reais, profundas, transformadoras. Mas como encontrar isso em um mundo que vive na superfície? E aqui chegamos ao ponto de virada, transformando o sofrimento em poder interior. A grande virada não acontece quando o mundo entende você. Ela acontece quando você para de esperar por isso e passa a honrar o que existe dentro de você. Você não veio ao mundo para ser popular. Você veio para ser inteiro. Você não veio para se encaixar. Você veio para iluminar o que está escondido. Você não veio para agradar. Você veio para perceber, para transformar, para sentir com profundidade o que o mundo tenta ignorar. E isso é raro, é sagrado, é precioso. O sofrimento que você sentiu por não se encaixar era apenas o reflexo de um dom que ainda não foi acolhido por inteiro. E quando você acolhe esse dom, quando você o vive com autenticidade, quando você para de se desculpar por ser como é, você deixa de sofrer e passa a florescer. Como viver em paz com sua sensibilidade intuitiva? Agora que você compreendeu que seu sofrimento
não é um defeito, mas sim o eco de uma profundidade ainda não acolhida. Vamos falar de caminhos, de possibilidades, de leveza. Porque ser um introvertido intuitivo não precisa ser uma sentença de dor. Pode sim ser um convite à liberdade. E o primeiro passo é esse. 1. Pare de tentar se explicar para quem não sente como você. Você não precisa justificar sua sensibilidade. Você não precisa convencer ninguém de que o que sente é real. Você não precisa se forçar a parecer normal só para ser aceito. Você sente. E ponto. A sua intuição é uma linguagem mais sutil, mais silenciosa. E nem todo mundo está preparado para entendê-la. E tá tudo bem. Aceite isso. Aceite que você vê o mundo de um jeito diferente. E que esse diferente é seu superpoder. 2. Crie ambientes internos que te sustentem. Se o mundo externo é barulhento, crie um mundo interno que seja paz. Você precisa de pausas, precisa de silêncio, precisa de espaços sagrados, físicos ou mentais, onde possa se reconectar com você. A meditação ajuda, a escrita ajuda, a solitude ajuda. Não como fuga, mas como reencontro. Lembre-se, você não se isola porque é fraco. Você se isola porque carrega uma profundidade que precisa de espaço para respirar. 3. Aprenda a usar sua intuição com responsabilidade. Sim, você sente mais. Sim, você percebe mais. Mas cuidado para não cair na armadilha de viver só dentro de si. Equilibre sua intuição com ação. Equilibre seu silêncio com expressão. Equilibre seu mundo interno com pequenos mergulhos no mundo externo. Não se feche, se proteja, mas não se anule. A intuição não foi feita para te aprisionar em medos, mas para te guiar com sabedoria. 4. Procure conexões que honrem a sua profundidade. Você não vai encontrar 50 pessoas que te entendam, mas talvez encontre 2 ou 3, e isso já é o suficiente. Busque pessoas com alma, pessoas que não tenham medo de silêncio, pessoas que saibam ouvir com o coração, pessoas que te façam sentir que você pode ser você, sem precisar editar sua essência. Essas conexões existem, mas só aparecem quando você deixa de se esconder. A verdade que liberta. No fundo, o sofrimento dos introvertidos intuitivos é um reflexo do desalinhamento entre o mundo interno e o externo, entre o que se sente e o que se vive, entre a profundidade da alma e a superficialidade do mundo. Mas a grande virada acontece quando você entende que não precisa mudar sua natureza. Você precisa honrá-la. Você não é frágil, você é refinado, você não é difícil, você é profundo, você não é estranho, você é raro. E o mundo não precisa entender isso agora, mas você precisa. Porque no momento em que você parar de lutar contra quem você é e começar a se tratar com amor, respeito e aceitação, você vai perceber. O sofrimento era só o sinal. A sensibilidade era o caminho. E dentro da dor que você carregava, sempre houve uma chave que abre a porta do autoconhecimento, da presença, da paz. Carl Jung dizia: o encontro com o self é o momento mais importante da vida. Você já está nesse caminho. Você já está voltando para casa. E talvez tudo o que você sempre buscou lá fora estivesse o tempo todo dentro de você. Se esse conteúdo tocou algo em você, comente aqui embaixo. Me conta como é para você viver com essa profundidade. Você também sente o mundo mais do que gostaria? Você também carrega o dom e o peso de ver o invisível? E se esse vídeo te acolheu de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva. Vamos espalhar mais consciência e mais carinho pelo mundo. Porque tem muita gente sentindo o mesmo e achando que está sozinha. Respira fundo agora. Fecha os olhos um instante e lembra: você não está quebrado, você só sente demais. E isso, um presente.